Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza, o podcast que foi criado para a gente colocar os assuntos de dentro para fora da melhor forma possível. E hoje nós estamos no último episódio da série Rosa, Cuide-se de Dentro para Fora. E eu não poderia estar mais bem acompanhada nessa mesa do que a nossa querida Carla. E vocês vão saber tudo o que ela vai trazer de novidade para a gente nesse episódio. Hoje nós estamos com ela aqui porque ela vai encerrar com o tema Como fazer valer os direitos das mulheres. Então você, mulher, tá ouvindo aí? É um assunto que todas nós precisamos saber. Às vezes a gente pensa, é na casa do vizinho, não tem nada a ver comigo, mas sempre tem alguém que precisa de uma informação nova. Então nós mulheres precisamos sim se abraçar a essa causa. Mas antes, vamos falar do quê? A gente já falou aqui sobre a prevenção do câncer, a gente já falou aqui sobre identidade, a gente trouxe um episódio de autoestima e a gente vai trazer esse episódio para fechar essa série. E agora a gente tem que falar sim sobre os nossos patrocinadores. O Externaliza ele acontece com a ajuda dessas pessoas que acreditam no nosso projeto. Então eu vou falar da Crave Rosa. Crave Rosa é uma loja que tem em Suzano, em São Miguel. E vocês sabem, sempre estou muito elegante com as roupas dela. Crave Rosa tem as vendas também online. Adicionem lá, gente, craverosa.store. Quem não gosta de ver uma roupa bonita? E agora, chegando no final do ano, todo dia elas montam um look. A Carla, com certeza, é a mulher que gosta de se vestir bem, né, Carla? Sem dúvidas. E depois, se a gente está falando de look, a gente vai falar sobre os acessórios. Gente, a gente sempre fala que o acessório, ele dá aquele up no nosso visual. Então, eu estou aqui, trabalhada no meu brinco aqui de resina, que é Inspirações JE. Vocês sabem que a Riselma faz ali a peça artesanal. Nesse programa, a gente apoia as mulheres empreendedoras e nós temos uma novidade. Além do nosso cupom de 15% de desconto que você que assiste Externaliza tem acesso, agora o Inspirações JE está numa loja super conhecida aqui em Suzano, que é a perfumaria Takara. A Takara está ali na Glicério. É isso, Samuca? É isso. Então, tá muito pertinho da gente. Você quer conhecer a coleção nova? Brincos maravilhosos para vocês passarem o verão? Então, tem agora como vocês terem acesso a essas peças direto na loja. E, claro, ela continua com as vendas online e não esqueçam de deixar o cupom de 15% de desconto para vocês garantirem uma peça com desconto Externaliza. E nas compras acima de R$80, um copinho personalizado para vocês. Também vamos falar da Tudo Consumidor. A Camila veio, gente, no episódio. A gente já conversou sobre isso, né? Quem não passa por um perrengue financeiro, algum momento ali da sua vida que você se perde, mas acredite que tem solução. Então, a Camila tem o plano ali, o Limpa Nome, que pode ajudar você, empreendedor, você com seu CPF, com seu CNPJ, a recuperar o seu nome de forma digna e sair do Serasa, para você reconstruir a sua vida. Então chamem a Camila, a Tudo Consumidor, a gente vai deixar tudo aqui descrito no canal para vocês. E por último, e não menos importante, vou falar da Clínica Nova Odonto. A Clínica Nova Odonto, eu faço parte, a gente tem uma parceria e assim, eu tenho que falar, tenho que contar essa história para vocês. Lembra aquele buraquinho que você deixou para lá? Virou um buracão. E aí começou o quê? Aquela dor de dente. O canal é uma das dores mais difíceis de suportar. A gente recebe relato todos os dias de paciente. Então, gente, não descuide da sua saúde bucal. Vá, faça a sua avaliação lá na clínica. Nós estamos localizados em Poá. E aquela história de canal dói, sabe? Essa história é que não tinha a tecnologia que tem hoje. E claro, quanto mais cedo a gente vai resolver um problema, menor ele é, não é verdade? Então, gente, não descuide. Viu alguma coisa errada ali no seu dente? Já faz a avaliação e já pensou? Natal, Ano Novo, sentir aquela dor de dente? Você não merece, né? Estamos lá para atender vocês com todo o carinho de pediatria a idoso
fazendo um ótimo trabalho, especialmente para vocês. Então procure a gente. Agora vamos ao nosso episódio. Vamos lá, que eu tô super animada para esse episódio. Nós estamos aqui na mesa com a doutora Carla Verônica Rodrigues. Ela é advogada há mais de 20 anos. Ela é casada e mãe de 3 filhas. A caçula dela tá aqui, gente. Vai ficar fazendo toda essa parte de tecnologia. Iniciou sua trajetória no direito penal, depois passou a atuar na área de direito de família, direito empresarial e no combate à violência contra as mulheres. Hoje ela tem uma vasta experiência jurídica e acumulou muitos casos e histórias na sua carreira. Hoje, ela é voluntária do grupo Justiceiras, que ela vai explicar pra gente o que é, e é criadora do grupo Acredite Mulheres, no qual ela vai contar como esse grupo começou. E ela tem uma frase de muito impacto: em mulheres me inspiro, por mulheres eu luto. Então, Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. É uma honra. É uma honra para mim também, eu agradeço imensamente o convite, o carinho, tá? Até porque falar sobre mulheres é muito difícil. Eu que venho de uma família cheia de mulheres, sou mãe de 3 filhas e a gente vive o dia a dia no combate à violência, né? Seja um assédio, seja um abuso, seja uma violência. E eu trouxe até um dado recente, você pode confirmar para mim. Eu vi que o monitor de feminicídio no Brasil divulgou os dados atualizados de 2024, revelando um aumento alarmante nos casos de feminicídio em todo o país. Segundo esses números mais recentes, foram registrados 750 feminicídios consumados e 1.693 casos que foram tentativas. E nesse mesmo relato, eles descrevem que São Paulo lidera com um aumento significativo de 101 casos que eram de 2023, passando já para 132 e o ano ainda não acabou. Então, assim, exatamente. É muito triste, né? É uma coisa que muitas das vezes a gente pensa que está distante e às vezes está do nosso lado. Não, né? De forma alguma. E esse índice, além dele ser muito alto, é como se a gente não tivesse um controle para que evitasse programas, educação. Eu acho que a conscientização da sociedade é o que realmente vai contribuir para que esse número diminua. Mas a gente ainda está muito longe de ser alcançado esse objetivo, tá? Nós temos agora, inclusive, o pacote antifeminicídio, que foi uma lei criada, sancionada pelo presidente agora no dia 9 de outubro de 2024, justamente aumentando a pena. Nós tínhamos uma pena de 12, a mínima, máximo 20, hoje a mínima passou para 20 em caso de feminicídio, até 40 anos. Nós temos também o que? A execução de pena para a pessoa que comete o crime de feminicídio, ela tem monitoramento de tornozeleira, ela tem um aumento de 50% da pena a ser cumprida para ter um benefício de progressão de regime. O crime de feminicídio, ele deixou de ser uma qualificadora no Código Penal, ele passa a ser um crime independente, constando no artigo 121, a linha A do Código Penal. Isso pra gente é um avanço, tá? Mas ainda assim tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser mudada. A gente precisa vestir a camisa no combate à violência contra a mulher. E fala uma coisa, Carla, você, assim, com todos esses casos que você já teve acesso, eu imagino o quanto essa energia é pesada, sim, receber essas mulheres, a situação delas. O que você vê ali de maior vulnerabilidade da mulher? Hoje, assim, olha, eu acho que a maior vulnerabilidade é justamente esse sistema que a sociedade impõe. A diferença, a desigualdade, a própria exposição à mulher à violência, tá? No âmbito do trabalho, nós temos muitos casos, muitos relatos de mulheres. Olha, eu estou sofrendo assédio moral, eu estou sofrendo assédio sexual. E isso não é divulgado. Uhum. Quando você tenta levar uma palestra ou até um bate-papo para que as empresas possam orientar os seus funcionários, a gente tem, assim, resistência. Ou até fazem algum trabalho voltado a isso. Sim. Mas só na teoria. Na prática a gente vê que não funciona, infelizmente. E a maior vulnerabilidade hoje é justamente essa exposição da violência contra a mulher,
É a diferença no mercado de trabalho, a desigualdade no âmbito do trabalho, a vulnerabilidade emocional, falta apoio, falta coragem, falta pessoas para justamente acolher essas mulheres, dar informações. O sistema ainda é muito falho. Por mais que a gente tenha todas essas informações, parece que muitas mulheres ainda não recebem esse tipo de informação, tá? Eu cresci num lar, né, que eu convivi com a violência doméstica, e eu acho que a gente, como mulher, como filhas, né, o que a gente enxerga de maior vulnerabilidade já começa pela força física, né? Pela força física, exatamente. Não tem como comparar. Assim, é uma coisa totalmente desproporcional, né? E quando nós falamos de violência, assim, o que mais nos vem à mente é a violência física, aquele tapa, aquele soco. Só que nós temos outros tipos de violência, que é a psicológica, é a patrimonial, é a institucional. Geralmente veio até antes da física, exatamente, né? Que, assim, muitas pessoas não sabem identificar. Aquele abuso, até nas redes sociais hoje nós temos violência. Sim. A forma de você expor uma pessoa, o social também, né? A patrimonial, aquela mulher que não tem condições, o marido ou o seu companheiro, ele controla até o que ela pode gastar, o seu dinheiro, o seu patrimônio, ela não pode mexer. Eu já tive casos de mulheres que falaram, eu só posso gastar R$30 por dia, porque é o que eu tenho. E trabalhando, sendo independente, ele controlava. Então, assim, todo esse histórico não é de hoje, não é uma coisa nova. E há quanto tempo se busca reduzir esses proteger essas mulheres? Ainda falta muito. Mas nós não podemos desistir, essa é a verdade. E assim, eu sempre pensava, né, que talvez a minha mãe estivesse passando por aquela situação pela geração dela, né, por ter menos informação. E o que me choca hoje é que eu conheço pessoas próximas que passam por violência e têm 20 anos. E aí cabe a pergunta, por que a mulher ainda vive esse sistema? Mesmo tendo a história dos antepassados, os avós, as mães, e às vezes eu tenho a oportunidade de conversar, mas por que você aceita? Ah, porque eu gosto. Então, na prática, o discurso acaba sendo o mesmo, né? Exato. E é exatamente isso que eu percebo. A mulher, ela tem medo, ela passa muitas vezes por isso, ela aceita, ela vive muitos anos isso porque ela tem o medo de falar, ela tem o medo de ser julgada. Então, assim, o que é mais importante numa rede de apoio hoje, que eu percebo, é o acolhimento, é ouvir sem julgamentos. É fazer com que essa mulher se sinta apoiada, acolhida e que ela mereça, assim, ela enxergar, fazer com que ela enxergue que ela merece ser respeitada, que ela merece viver num mundo livre de violência. Nós temos esse direito. Sim. Tá? Então, assim, essa dificuldade, casos, por exemplo, já ouvi de falarem assim, olha, mas ele faz isso, mas amanhã ele tá melhor. Nossa, ele foi preso ou ele saiu de casa e hoje eu sinto falta. Porque é um ciclo tão vicioso que a própria violência, a mulher sente falta daquilo. Sim. Diante até porque a autoestima dessa mulher, ela tá totalmente ferida, né? Ela perde a identidade, ela perde a autoestima, ela perde os seus valores. É muito difícil. É importante a gente falar sobre isso porque, infelizmente, a nossa sociedade tem um discurso de essa daí gosta de apanhar, né? Essa daí não sai porque ela não quer. E a gente tem que entender que o agressor, ele tem a capacidade de deixar a vítima doente. Tem. A intenção dele é fazer com que ela se sinta que ninguém a ama, que ela não tem valor, exatamente, que ele é tudo que ela tem, e não é verdade. Tá? Então, assim, tem N fatores que envolvem como que você pode receber uma mulher que acabou de ser vítima ou que vem sofrendo por uma violência ou um abuso e você fazer ela sentir novamente a dor, você fazer perguntas, você submeter ela a situações que realmente ela fala, poxa, eu estou vivendo tudo de novo. É a revitimização, você não pode fazer isso. O acolher é justamente o quê? Você vai ouvir e você não vai julgar. Você vai apoiar, você vai ter a empatia de apoiar essa mulher. A empatia de dizer para ela, você não está sozinha. Sim. O difícil é dar o primeiro passo. Sim. E, Carla, fala pra gente, se tratando das denúncias, né? O que você percebe que mudou nesses últimos anos em relação à denúncia e como que funciona esse processo até o confronto com o agressor?
Nós temos hoje vários canais, tá? Nós temos delegacias, o que a gente tinha antes eram pouquíssimas delegacias. Eu estou falando de uma coisa de 4, 5 anos atrás. Nós tínhamos menos delegacia, hoje a gente tem muitas no estado de São Paulo todo. Nós temos o Disque Denúncia, o 180. Nós temos as DDMs, que são as Delegacias Especializadas em Defesa da Mulher. Nós temos o SP Mulheres, que é um aplicativo que você pode entrar, registrar o boletim de ocorrência. Você pode, inclusive, pedir monitoramento em tempo real. Nesse aplicativo você consegue. Nós temos as ONGs, inclusive o Projeto Justiceira, que é um projeto multidisciplinar. Ele consegue direcionar, ele acolhe, ele apoia, ele direciona tanto na parte jurídica, tanto na parte social. Nós podemos direcionar para a Defensoria Pública, acionar Ministério Público, delegacia, a gente acompanha num todo, tá? Então, assim, tem várias formas de você hoje denunciar. Até uma amiga, uma vizinha pode fazer isso. Alguém da família. Aquela história, em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Mete, sim. Colher, a vassoura, o que for necessário, essa é a verdade. Porque em prol de uma vida, para evitar um feminicídio, nós não podemos ser omissos. Essa é a verdade. Esse é um convite à sociedade, né? Mas eu acredito, e aí eu tô falando até pelo que eu vivenciei, sim, a grande dificuldade é acreditar na justiça. Exato. Esse é um ponto, olha, um dos pontos que eu vejo muito. Você até me perguntou quais são os confrontos até chegar a uma situação. Primeiro, intimidação e medo. A mulher tem. Segundo, acreditar na justiça. Um outro ponto fundamental, provas. Como que eu vou apresentar e como eu vou provar? Os julgamentos, a forma que são recebidas numa delegacia. Hoje, uma delegacia, nós temos várias delegacias preparadas, com apoio, acolhimento, não tem revitimização, que é o que a gente realmente busca o tempo todo disso. Nós temos, inclusive, após as DDMs, elas podem fazer um trabalho de, quando existe a denúncia, de pedir medida protetiva, o afastamento do lar. A gente tem várias coisas que a delegacia hoje faz, tá? Mas assim, vamos para a prática. Funciona a medida protetiva? Funciona. Ela é fácil de ser conseguida? Hoje sim. Hoje muito mais fácil. Antes existia todo um pré-julgamento, uma análise, a mulher ia ser ouvida, muitas vezes negada. Não, hoje não. Hoje é muito mais fácil. E você consegue pedir, inclusive, online. Você não precisa estar indo numa delegacia. A protetiva, ela protege a mulher do quê? O afastamento. A pessoa então, não pode chegar. Não. Inclusive com filhos, tá? Essa medida pode ser estendida a filhos, a parentes, mãe, pai, irmãos. Não só mensagens, ligações, totalmente. Existe o risco, eu vou ter uma viatura 100% ao meu lado para me proteger? Não, mas você tem a patrulha. Você tem alguns meios que você pode, então, inclusive... se eu tô vendo a pessoa longe, eu já posso acionar. Você pode acionar e, caso de descumprimento, ele vai para a cadeia. Tá? Eu acho assim que é uma das coisas que realmente acontece. Ainda existe 100% de segurança? Não, nada é 100% hoje. Mas nós temos meios mais eficazes. E nós não podemos deixar de buscar os nossos direitos. Sim. Eu acredito que quando a gente está falando, né, de homens disfuncionais, a gente tem aqueles homens que, a partir do momento que você declara, olha, vou denunciar, isso já barra, né? Sim. Porque se ele é disfuncional, mas ele ainda tem um pingo de racionalidade, muitas das vezes isso daí já protege a mulher, já cada um vai pro seu lado e acabou a história, né? O problema é quando a gente tem pessoas que realmente é aquele perfil que tá fora da curva, né? Que aí evolui as ameaças, vai até o trabalho da pessoa e chega... Coloca fogo na casa, vai atrás dos filhos. Então, assim, é muito complicado, né, Carla? Porque é o que eu falo. Tinha que buscar lá no início, né? Sim. Desse relacionamento, os gatilhos, as primeiras palavras que foram faladas. Existe um projeto, inclusive, para que esses homens que foram condenados por violência contra a mulher tenha os seus nomes lançados num sistema para que possa... Porque, assim, você olha a pessoa, você não sabe. Não tá escrito, às vezes você namora, agressor. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Quando você vai conviver com a pessoa, você está convivendo com um narcisista, você está convivendo com um agressor, um violento. E a gente não sabe. Sim. Alguém que às vezes já sofreu a violência e está repetindo essa violência. Qual mulher vai correr o risco sabendo que aquele homem foi
condenado ou que ele passou por uma situação de apuração de violência. Né? A gente já tem um pé ali atrás. Com certeza. E a gente acredita na a ressocialização, isso, né? Eu acredito, acredita. Eu acho que as pessoas Mas tem podem horas errar. que a gente precisa se afastar. Exato. Então vai lá cuidar de você, eu cuido de mim. Exato. Olha, você tem todo o direito de ressocialização, você merece, eu acho que você tem chance, basta você querer buscar o caminho, só que eu não quero estar ao seu lado neste momento. Sim, com certeza. Para minha própria segurança. Né? Como filha que cresceu, né, vendo o que eu vi, nossa, esse era um dos meus maiores medos. Sim. Isso me atrapalhou, inclusive, nos meus relacionamentos. Porque se a pessoa falasse um pouquinho assim, tchau, não quero. Porque a gente tem esse gatilho, né? Sim, é um gatilho. Até hoje, eu passo mal ouvindo a discussão de outras pessoas, principalmente quando é marido e mulher, porque a lembrança, ela vem assim, ela te muito remete forte. àquela sensação de que você viveu, né? Sim. E eu falo assim, a violência, ela não é, principalmente a física, um tapa passa, a dor passa, uma marca sai, mas a violência, ela atinge a alma. Sim. É uma coisa que você carrega para sua vida. Sim. E ela te traz reflexos muito negativos lá na frente. Sim. A ponto de a voz da pessoa te assustar, né? O passo da pessoa te assusta. Eu lembro que eu escutava o barulho do chinelo do meu pai. Nossa. E o meu coração já acelerava. Então é um episódio de alerta, né? Mas tomara, mulher, que você pense nisso antes de se envolver e de acontecer tudo que... E que se acontecer, a gente pode, como eu te falei, às vezes você conhece uma pessoa, você não sabe quem ela é, a gente não sabe o que está no coração do outro. Mas seja rápida, né? Mas assim, tenha força, busque apoio, hoje a gente tem meios para poder sair dessa situação. Saiba que você não está sozinha, que você tem condições de construir um futuro novo. Um futuro cheio de prosperidade, de amor, de respeito, de paz e sem violência. Sim. E hoje a mulher, por exemplo, ela chega na delegacia da mulher. Como que é esse atendimento, né? Nessa delegacia, por exemplo, se eu tenho que sair de casa? Tá. Primeira coisa, se é uma situação de risco para a mulher e seus filhos, existem programas, vai ser acionado a parte social, tá? De assistência social. Existem programas de apoio, lugares para levar essas mulheres até que tudo seja restabelecido. Então é anônimo mesmo? É anônimo. Anônimo, tem todo um sigilo, tem toda uma questão jurídica por trás. Então, assim, a mulher nunca vai estar sozinha neste momento. Tem redes de apoio importantíssimas. Hoje, se você pesquisar na internet, se você procurar uma DDM, se você procurar um grupo justiceiras, por exemplo, você vai conseguir ter esse apoio e todo o direcionamento. Porque eu acho que a mulher fica perdida, né? Fica. Por exemplo, na época que a gente era adolescente, criança, eu ouvia muito assim da minha mãe: pra onde que eu vou com vocês? Exato. O que eu vou fazer? Aonde que eu vou bater? Porque é muito bonito o discurso de ajuda, né? Na teoria. Mas na prática na minha casa não pode, aqui também não pode. Então a mulher vai ficando ali naquela situação, principalmente por causa dos filhos. Sim. Né? E é muito bom ela saber que ela tem esse recurso. E assim, sabe o que eu vejo? Que eu acho que a sociedade, ela tem a sua participação no sentido de que o governo precisa dar amparo para essas mulheres. Elas saem das casas, nas casas que viviam com seus filhos, com a sua família, elas vão para onde? Mas tudo bem, depois ela vai recomeçar como? Porque ela tem uma dependência financeira, ela se sujeita a essa violência, na maioria das vezes, por causa dos filhos. Sim. É muito difícil. É o que eu falo, é um assunto com muitas camadas, né? Dá para falar uma semana e ainda é pouco. E você falou do grupo das mulheres justiceiras, né? Fala um pouquinho como foi sua participação, como que você começou ali, ingressou, e do Acredite, né? O que é o Acredite para o pessoal aí que está assistindo saber como que funciona. Perfeito. O Grupo Justiceiras, ele é um grupo, é uma ONG, que ela atua de forma multidisciplinar, tá? Então, quando nós recebemos um caso, a pessoa entra na internet, ela preenche um cadastro, ela fala o que está acontecendo. Se ela quiser de forma anônima, também ela pode fazer esse cadastro. Coloca um telefone que a gente possa estar entrando em contato com ela e um telefone de alguém que a gente possa também falar, caso a gente não consiga falar diretamente com a vítima. E ali a gente analisa o caso, entramos em contato e a partir desse momento já aciona jurídico,
assistente social e psicológico. Então já tem um apoio aí. Os três atendimentos sendo concluídos, a gente vai verificar se esse apoio vai ser somente orientações ou se precisa se estender a uma defensoria pública, a um ministério público, a uma delegacia, e a gente toma todos os direcionamentos e aciona todos os equipamentos necessários, tá? Então a mulher não sai sem uma resposta, ela não sai sem um atendimento digno naquele momento, certo. Tá? No ano de 2023, em maio, como que nasceu a Acredite? Sempre mãe, mulher, não existe uma mulher que nunca passou por um tipo de violência. Eu falo que não existe isso, sim, tá? Eu sou uma delas, não tenho nenhuma objeção, nenhum problema de falar. Passei por situações complicadas, mas assim, estou aqui para contar. Sim. Né? Como diz a Maria da Penha, sim, sobreviver para contar. E a página foi criada com a iniciativa justamente do quê? De dar apoio, acolhimento, orientações e direcionamento para essas mulheres. Nessa página, qual é o maior objetivo? Que as mulheres se sintam seguras para falarem as suas dores, para poder serem ouvidas sem julgamentos, que é o mais importante, e que a gente possa juntas trilhar um caminho, um direcionamento para tentar tirá-la dessa situação de vulnerabilidade, essa situação de violência e até abuso. Tá? Então é isso. A página pode ser acessada a qualquer momento, deixa lá o seu recado, a sua situação, a gente entra em contato, a gente faz todo esse acolhimento, essa conversa, vai ser um bate-papo, sem julgamento, não existe, isso aqui é uma besteira, ou isso aqui é grave demais porque eu possa me expor, em momento algum a mulher vai ser exposta, tá? O que eu achei mais interessante na sua página é o quanto a gente percebe que a gente negligencia com os nossos direitos. Eu vejo que você faz postagem semanal e alguns pontos que você colocou até sobre prevenção, sobre o câncer de mama. Os direitos. Quando é diagnosticado, que as mulheres não sabem. Sim, aliás, ninguém sabe. Eu sim. até coloquei sobre o paciente, né? E você falou até de preconceito racial. Sim. Então, assim, o que eu acho importante é... Gente, acessem a página dela, tá? Ela vai deixar... Já fala aí como que é o Instagram. Acredite Mulheres Sem Medo. Acredite Mulheres. Porque, assim, cada post ali, a gente começa a folhear o post... E pensa, nossa, eu não sabia disso. Não é só uma chamada, existe uma explicação. Sempre é assim, quando a gente lança um tema, a gente durante a semana vai falando, abordando mais sobre esse tema, a gente vai detalhando. E quando as pessoas entram em contato, poxa, eu fiquei com dúvida, eu sempre oriento. Porque é isso, a gente precisa, é o que eu sempre falo, né? Conhecimento é poder. Então o povo padece por falta de conhecimento. Exato. E fala um pouco pra gente... mais sobre o pacote feminicídio. Como que você vê? Para onde você acha que ele vai caminhar? Tá. Olha, eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir neste pacote. Ele é uma coisa recente, tá? Uma das coisas que, assim, eu tenho observado, até lendo, conversando com alguns amigos que trabalham na área, as pessoas falam, olha, ele deixou a mulher sem opção. Ele deixou a vontade dela sem ser ouvida. Porque ele aplica a pena, realmente ele é um pacote mais severo, no entanto que a pena de 12 para a mínima de 20, a máxima 40. Ele vem com agravantes, se é cometido com mulheres grávidas, após a gestação, até 3 meses após a gestação. Ele tem alguns agravantes, umas qualificadoras que realmente aumentaram bastante. Isso é bom? Pelo lado jurídico, sim. Quando eu falo como advogada, eu falo, nossa, excelente. A gente vai ter aplicações mais severas. O homem vai pensar 2 vezes em cometer o feminicídio. Mas, quando você fala da mulher, ela precisa ser ouvida, em alguns casos. E isso não está incluso. Então, assim, é uma das coisas, tá? Tem muito mais coisas que a gente, assim, ainda vai, com o decorrer do tempo, vai observar, vai sentir na pele o que está dificultando, neste caso. Mas eu acho excelente. O pacote feminicídio, para mim, como advogada, eu acho que ele foi um avanço no combate à violência e proteção. O índice que você me falou agora, né, o aumento, eu acho que não tem mais por onde a gente minimizar a situação. Sim. Esperar agravar o que mais? Sim.
Tem que aplicar a penalidade. Tem que aplicar. Né? E a única forma de combater é realmente com a lei mais severa, que Sim. foi o que o legislativo fez. Sim, e o tema chegou ao Congresso, né? Chegou ao Senado, levou uma Meses, repercussão, né? Exato, foi pra discutido. Gente é muito bom essa discussão. Foi apresentado provas assim, olha aqui, olha o número, olha a quantidade, olha a forma como está sendo conduzido esses crimes. Sim. E como você mesmo disse, hoje nós não temos assim aquela pessoa que mora na favela, que ela sofre a violência, aquela pessoa que não tem estudo. Não, nós temos casos de pessoas renomadas cometendo violência contra a mulher. Mulheres, advogadas, médicas, apresentadora de TV. Exatamente, apresentadora. E então, você assim, não vê existe que no caso dela, né, da Ana Hickman, Uhum. o quanto ainda se cai. Você vê que com tudo que foi levantado, óbvio que ela fez boletim de ocorrência, enfim, ainda o quanto é questionado a mulher no caso, né? É isso que eu te falei, no confronto na delegacia, na hora que você Sim. vai procurar ajuda, ainda assim, colocam você, as perguntas que são feitas para a mulher, deixa ela numa situação de que, nossa, eu tô revitimizando, eu tô vivendo tudo de novo, e será? Como você agiu diante da conduta? Uhum. A sua reação? Peraí, Sim. é complicado. Ela desqualifica, né, a fala. Exatamente, ela te coloca numa posição que você fala, é melhor eu não Você falar. quase sai falando assim, não, deixa eu voltar pra lá, porque é Você o que me sai cabe. como se você fosse a culpada. Exatamente. Parece que a vítima é o agressor. Sim. Essa é a verdade. Tem que Sim. ter muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, a rede de apoio, o acolhimento, ela tem que estar preparada para isso. A mulher não pode se sentir, ela não pode ficar revitimizando tudo aquilo de novo, ela não pode ficar vivendo aquela dor. Não pode. Sim. Ela tem que falar, você vai ser ouvida uma vez e ali basta. Sim. Por exemplo, um avanço hoje, numa situação dessa, num caso de separação, essas coisas, a mulher não precisa depor ou novamente ser ouvida na frente do agressor, que antes não tinha isso. Já é um avanço, né? E consegue-se fazer a separação, a revelia também, né? Consegue. Hoje, com toda a apuração dos fatos, pedido na própria delegacia, pode ser pedido, está na DDM, você consegue solicitar medida protetiva, que seja feito o divórcio, o afastamento, tudo. E como que fica, Carla, a questão dos filhos? Tá. Em caso de violência, se for constatado, por exemplo, ele pode, inclusive no caso de condenação, perder o pátrio poder. Então Tem feminicídio, vai tá? perder o direito Vai de perder. ver os filhos. Vai perder o direito de pai. Caramba. Tem Tenho essa certeza situação. que Então, viu? ninguém sabe. Não sabe. Por exemplo, ele foi condenado pelo crime de feminicídio. Ele não tem direito nem à visita íntima. Que, ó, na minha opinião, não tem que ter direito mesmo, tá? Nem se ele não tivesse cometido... Desculpa, mas aí não dá para discutir esse tema. Eu também nunca entendi. Assim. Mas, enfim. E aí... Realmente tem que ter todo um apoio psicológico, né, para essa família e para essas crianças, né? Em caso de separação, foi estabelecida medida protetiva. Dependendo da situação, você pode pedir que não tenha visitas, tá? Regulamentação de visitas, porque o agressor pode usar os filhos, ou até os filhos correm risco. Você Sim. tem essa situação também hoje. Então, você vê quanta extensão, quanta informação. Sim. Por isso que eu falo, busque apoio, vai atrás, não deixe de saber, porque, assim, é muita informação para quem está sofrendo, para quem está vivendo um drama físico, psicológico, que seja, emocional. A alienação parental, né? Tudo. E assim, gente, é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Ontem mesmo dia a dia. Eu estava no consultório e uma das minhas pacientes veio me contar que o ex-marido dela descobriu que ela estava namorando outra pessoa. E aí, ele já está com outra mulher, inclusive ele traiu ela. Mas ele foi no serviço dela, fez aquele processo vexatório, fez ameaças tanto pelo WhatsApp, como indo até a empresa. Enfim, ela foi mandada embora por causa disso, porque... Já causou um prejuízo a mais para ela. Né? Enfim, o pessoal da empresa não soube conduzir isso, e aí a gente até entende a falta de preparo para isso, né? Se tivesse um setor ali dedicado a isso, mas não tem. E aí, ele terminou com a mulher que ele tava e começou a pedir pra ela uma nova chance. E ela me contando, tá? Eu no divã ali como dentista. E ela me contando que ele tá pedindo uma nova chance, eles têm 3 filhos. Então, eu, como uma pessoa de fora, já penso assim, como assim nova chance? É um narcisista. Total. O cara fez tudo o que fez...
e ele ainda quer voltar. Mas o que mais me impressiona é ela falar, então, eu tô pensando. E aí, quando ela fala, eu tô pensando, cabe a nós, né? A gente, como parte física, tem aquela coisa, nossa, mas por que vai voltar? Cabe a nós fazer um julgamento. Só que, ao mesmo tempo, ela emendou a fala, porque os meus filhos sentem falta, porque é muito difícil, porque agora eu tô sem trabalho. Então, assim, eu tento, lógico, ali, né, já que a pessoa tá se abrindo, eu tento dar uma luz. Falei para ela assistir, inclusive, o podcast. Sim. Falei, pensa bem, né, tudo que você já passou, traição, tudo que ele fez, né, pensa bem. Lógico que a gente não tem o poder de falar, não volte. Isso nem a família dela, nem né, nós tem como poder. profissionais Sim, não tem como. Dar. Mas, assim, eu acho que o que a gente pode ser ali pro outro é uma fala e uma escutativa também, né? Sim. Deixar a pessoa desabafar, é deixar o que ela mais a precisa. pessoa falar. E às vezes, até colocando pra fora, ela consegue entender, nossa, olha o que eu tô falando, né? E aí eu falei pra ela, você é tão bonita. Então comecei a colocar ela lá em cima, porque eu sei que a autoestima tá lá embaixo também. O namorado terminou, porque também não aguentou ver essa situação, porque tem mais essa, né? É muito difícil ter um homem ali que vai enfrentar junto. Ainda mais quando tem ameaça. A gente sabe que os homens hoje estão cada vez mais aí. Opa, tem um problema, deixa eu já cair fora. Sim. Porque fica com medo também. Já não está fácil você ter um relacionamento saudável, equilibrado. Imagina com um problema. Sim. E aí eu falei pra ela, você é muito bonita, não faz isso com você, né? Expliquei. É isso ali, que nós conversei. tentamos, mas assim, como você mesmo falou, a gente não tem como impor pra essa mulher não volte ou volte com ele. Sim. Precisa ouvir o coração, precisa se fortalecer. Primeira coisa que a gente fala, olha, busque ajuda. Fale com uma psicóloga, procure, de repente, uma assistente social que possa, se o seu problema também for financeiro, alguma coisa de você não conseguir se reenquadrar no mercado de trabalho, como é que está a sua vida, para que ela possa se reestruturar. Sim. É muito difícil. E aí, emocionalmente, ela estando equilibrada, ela vai poder tomar uma decisão melhor. Porque o que eu penso, a mulher, ela tem muito ímpeto, né? Então, aconteceu a situação, ela vai na delegacia. Sim. Só que aí passa 24 horas, 48 horas, e aí tem o sentimento, tem os filhos envolvidos. E é muito difícil, né? Eu, como filha, eu sentia raiva, né? Sim. Eu falava, como assim? Falou que ia fazer e não fez. Né? Com raiva da sua mãe você ficava, né? Como que a minha mãe não tem uma... Como que ela foi lá, fez o corpo de delito e agora tá de novo com ele? Mas hoje a minha visão é totalmente outra, né? Depois ali dos 40 anos, eu começo a rever como foi a vida dela. Já cresceu sem pai. Então, assim, já não tinha uma rede de apoio familiar. E é uma outra época, né? Sim. Assim, as coisas muito mais difíceis. É muito complexo. Uma criação diferente. A gente tem tudo isso, né? É difícil julgar. Não podemos, de forma alguma. É um trabalho. A gente só pode realmente acolher na hora que a pessoa toma a decisão. Exato. Né? Porque aí, sim, vai ter um monte de gente para falar um monte de coisa. Né? E o que você vê aí de mensagem, assim, como podemos, de maneira geral, você tendo esse convívio com essas mulheres, né? Como que a gente pode ajudar essas mulheres vítimas de violência, com essa autoestima baixa, nesse ciclo que ela não tem fim, né? Fala uma mensagem aí pra amiga, pra vizinha, dentro do que a gente tá falando. Então, qual que é a primeira atitude que a gente que recebeu, como que você falaria para se colocar na situação? A primeira coisa é você dar o primeiro passo. É você ter a coragem e querer sair dessa situação. Não adianta eu falar para você, olha, você precisa sair, você fazer isso. Você tem que querer. Você fala, olha, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. É buscar apoio, acreditar que tem pessoas boas, que existe uma justiça que hoje olha para a mulher de uma forma diferenciada, tá? Existem leis com penalidades mais agravantes, existem apoios, delegacias. E o que eu falo é assim, basta você querer. Você não está sozinha. Dê o primeiro passo, se fortaleça. Entre em contato, tanto com a minha página, tanto com o Grupo Justiceiras, tem outros meios também, porque com toda certeza você vai ser bem recebida, vai ser ouvida, respeitada. A mulher, ela merece ser livre de qualquer tipo de violência, ser amada, ser respeitada e ter um futuro promissor.
É isso. E agora eu quero que você deixe uma mensagem final. A gente já falou sobre muitas coisas aqui. Eu quero que você deixe essa mensagem em relação a você. Como recomeçar. Então, essa mensagem você fala diretamente para elas, de uma pessoa que, como você mesma relatou, você já passou por algumas situações. E hoje você está aqui firme e forte para dizer que há essa chance. Porque às vezes a gente fica aqui falando, tenha força, saia, e a pessoa pensa assim, e o depois? O que vai acontecer depois dessa atitude? Então, olha nessa câmera aqui e manda uma mensagem poderosa para essa mulher que quer saber, existe uma luz no final desse túnel? Existe. Acredite em você, acredite que tudo é possível. Primeiro você tem que se amar, dizer eu mereço o melhor, não se sujeitar ao mínimo, porque a gente às vezes por achar que está sendo amada, a gente se sujeita a muita coisa e isso não é verdade. Então assim, se valorize, se respeite, se ame e acredite que o futuro é promissor e que você vai conseguir vencer. Essa é a verdade. Recomeçar só basta dar o primeiro passo. E sim, se a gente acredita, como o nome da sua página diz, é possível, vai com fé, né? A fé, eu tenho certeza que também é uma aliada. A fé traz a esperança, né, de dias melhores. Só quem viveu sabe o quanto esses dias são nublados, né? Nossa Senhora, é muito difícil. Parece que não tem fim. Você acha que não tem fim. E depois que passa, você fala, meu Deus, eu venci. Como que eu vivi aquela situação? Não, a Maria da Penha, assim, eu sou apaixonada por a história daquela mulher. Ela falou uma vez, eu li um livro dela e ela fala. O livro chama Sobreviver para Contar. Incrível, incrível, incrível. Sim. Como pode, né? Sim, mas que as mulheres sejam abraçadas e não tenham que chegar nesse limite. Não precisa, né? Porque exatamente. O dela, assim, passou todos os limites. E graças a Deus que ela ainda está aí para contar a história, mas quantas não conseguiram, Nossa, né? Esse é o maior, o índice que aumenta é o que nos assusta. Quantas mais vão precisar morrer para que isso acabe? Sim. Né? Quantas mais? Eu acho que tinha que ter um álbum em tudo que é lugar na internet. Olha, esse aqui é agressor, esse aqui é um abusivo, esse aqui é um narcisista. Sim. Pra gente poder, sabe? Opa, peraí. Aí é escolha, né? A pessoa fala, não, eu quero viver isso. É difícil. Bom, vou te dar uma lembrança, nossa, pela sua participação. Ai, Ju, obrigada. Que foi maravilhosa, cheia assim, de informações importantes. Posso abrir? Lógico, você tem aí uma lembrancinha minha. Ai, que mimo lindo. Olha isso. E exatamente o que você fez hoje. Eu gosto dessa frase porque é o que todo mundo faz aqui diante do microfone, né? É verdade. Olha, ajudar pessoas. Então, toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar que a sua voz ajudou muitas pessoas. E o Inspirações JE também mandou um presente para você. Espero que você goste. Nossa, Ju, que lindo. Eu não tenho nada preto, hein? Ó. Não? Aí já agradece que eu já vou usar. Ô, Samuca, você consegue colocar essa mesmo? E agradeço, né? Eu tenho certeza, gente, que é um episódio de alerta. É um episódio que a gente precisa, como mulher, né? Encerrando esse ciclo que a gente fez da nossa série, pensar nas mulheres que a gente tem na nossa volta, como nós podemos se ajudar, né? Eu sempre falo que nós não somos contra os homens. A gente sabe que hoje a gente vive uma era de muito extremismo também, né? Não somos contra o homem, mas nós somos contra a violência. Nós somos contra os homens que realmente não honram as suas mulheres, né? Aqui a fotinho dela, da página dela. A gente vai deixar, né, na descrição do canal para as pessoas te seguirem, né? Aqui foi logo quando você reformulou, né? Foi. A página. Foi quando eu reformulei. No final, quando montou, acredite, ela era compliance, justamente para essa parte de assédio moral, assédio sexual no âmbito de trabalho e toda essa parte de compliance. E aí eu vi que é muito engessada a situação de você bater de frente com empresas, tentando mostrar que mulheres ali dentro podem estar sofrendo algum tipo de violência, mas as pessoas não querem tocar nesse assunto. E aí, com o trabalho no decorrer do ano de 2023, no trabalho no Grupo Justiceiras, eu
me fortaleci. Falei, não, é isso que eu quero. É uma página criada, voltada só para mulheres. Sim, eu tenho certeza que vai crescer e muito, porque a gente precisa de muitas ONGs, a gente precisa de pessoas sérias e precisa de muito acolhimento, que respeitam, né? Que Sim. acreditam na pessoa, né? Sim, então Na o nome é o que precisava, né? Acredite. Acredite. Então, o arroba dela, gente, é acredite.mulheres. Já sigam aí. E vamos aproveitar que estamos aqui conversando olho no olho. Gente, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, manda para muitas mulheres. Essa mensagem precisa, sim, chegar em muitos lares. Precisam as filhas terem acesso a isso, as mães, as avós. E qualquer situação que você aí suspeite que existe um traço de violência, denuncie. Como a doutora Carla explicou aqui, a denúncia cabe a todos. A decisão final é da mulher, mas nós, como cidadã, precisamos exercer nosso direito, que é não compactuar com essa injustiça tão grande, né? A mulher não merece viver num ambiente acuada, com medo, os gritos delas não serem ouvidos. Então esse episódio é em homenagem, né, a todas as mulheres que tiveram essa coragem. E a você também, Carla. Obrigada. Porque a coragem que você teve, eu tenho certeza que refletiu nas mulheres que as suas filhas serão. Elas não vão aceitar menos. Ah, não, de forma alguma. Porque você teve coragem de romper com esse ciclo. Romper e mostrar para elas o quanto é possível, quanto vale a pena lutar por você. Sim. Essa é a verdade. Criei 3 mulheres empoderadas. E ainda 3 mulheres, 3 né? 3 mulheres. Então é isso. Muitas das vezes o ciclo ele é necessário se romper justamente para que as próximas gerações não passem por isso, né? Exato. Então a nossa mensagem é poderosa. Não então encaminha aí para todo mundo, né, Carla? Pode encaminhar, fico à disposição. E chama a Carla, que ela responde a vocês. Pode chamar que eu atendo todo mundo. É isso aí, gente. Então nós encerramos nossa série hoje e aguardem que vai vir uma próxima série muito legal para vocês, sempre de acolhimento, sempre externalizando aí de dentro para fora os assuntos que às vezes a sociedade não fala. Um beijo e até a próxima.